sou professor da disciplina, minha especialidade é cirurgia do aparelho digestivo, e hoje nós vamos falar sobre resposta endócrina e metabólica ao trauma. O trauma aqui para nós é o trauma cirúrgico, né? Então, é o ato operatório que nós vamos fazer no paciente. Esse trauma seria a nossa agressão, visando um bem maior. Então, o que acontece com o paciente que nós vamos fazer essa cirurgia? A toda a agressão que nós fazemos, vamos chamar de agressão, uma cirurgia, existirá uma resposta. Assim também como um trauma automobilístico, né? Os estudos foram feitos inicialmente pensando-se nesse tipo de coisa. Como estudar um trauma num paciente após um acidente, por exemplo, ou provocar isso num animal. E depois nós fomos estudar o que acontece com o paciente cirúrgico. Então, o corpo humano, ele é mantido em um relativo equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio homeostático, né, que é responsável pela continuidade da vida. Então, os senhores podem ver que a nossa temperatura, ela não varia muito, a nossa pressão arterial, pulso, etc. Existe faixas de normalidade. Então, esse equilíbrio homeostático é responsável pela continuidade da vida. Quando nós temos uma agressão, seja ela física, por exemplo, um trauma, um acidente, que a pessoa bateu o carro, bateu a costela, e fraturou a costela e fez uma agressão no baço. Ou então, ela tem uma agressão, por exemplo, uma infecção, ela tem uma peritonite. Ou nós fazemos uma cirurgia nela, como, por exemplo, os senhores podem ver aqui, uma laparotomia mediana chifopúbica. Então, a gente incisa desde o chifoide até o púbico. Isso é uma grande agressão, relativa grande agressão. Diferente dessa outra cirurgia que nós estamos vendo aqui, que é uma cirurgia de hérnia inguinal, em que a gente está fazendo com anestesia local. Pode-se pensar muito bem que essa agressão aqui, esse trauma, muito menor do que esse, né? Também vamos pensar, se nós temos um paciente que vai nos procurar no consultório, ele sempre foi nosso paciente, nós fizemos o pré-operatório, conhecemos a família, e vamos operar, por exemplo, essa hérnia dele, ou qualquer outra cirurgia. E daí nós indicamos a cirurgia para ele, escolhemos o hospital junto, etc. Ele faz a consulta antes com o anestesista. Ele é o que nós chamamos de paciente eletivo. Ele está com o emocional muito bem preparado, diferente do paciente que nós operamos no pronto-socorro ou aqui no atendimento de urgência, no hospital de clínicas, que o paciente chega aqui, ele nunca viu ninguém da nossa equipe, ele não me conhece, ele está com muita dor, ele está com o intestino obstruído e eu digo para ele que ele vai ser operado e eu é que vou operá-lo. Então, esse paciente tem um emocional muito que nós temos que levar em conta, que é a cirurgia de urgência. A mesma coisa do paciente que nós descrevemos lá, que foi atropelado, lá indo para São Paulo, vai ser operado naquela cidade lá perto, lá que ele não conhece o médico, não. Essa agressão, além da agressão física, vamos usar esse paciente aqui do baço, veja, ele tem uma agressão física e ele tem uma agressão emocional também, porque ele não foi preparado para isso. A essa agressão, haverá uma resposta do organismo a se adaptar. Ela será proporcional à magnitude da agressão, seja ela, né, do trauma, da cirurgia, e ela também, além disso, ela tem um caráter individual. Esse caráter individual, a gente observa alguns pacientes, você opera do mesmo jeito, o mesmo tamanho, o mesmo tal, não sei o quê, e ele reage de uma maneira um pouco diferente. Então, existem características individuais, são poucas, são raras, mas existem também. Os grandes sistemas envolvidos na resposta endócrina e metabólica ao trauma são o sistema nervoso, o sistema imunológico, o sistema endócrino e o sistema cardiovascular, que vai responder a essas agressões. Quando nós falamos, então, em resposta endócrina e metabólica ao trauma, vale a pena falar de alguns cientistas que trabalharam nesse assunto, como, por exemplo, o fisiologista francês Claude Bernard,
que ele cunhou o termo chamado de meio interno, né? Então, Claude Bernard dizia que nós vivemos, o ser humano vive, banhado por um meio interno. Esse meio interno seria a plasma, a linfa, o líquido intracelular e intercelular. É fácil de vocês imaginarem isso, né? Por exemplo, se eu tomo um medicamento, esse medicamento vai ter que permear esse meio interno para agir. Isso também vale para agressões, né? Uma célula tumoral também transita por esse meio interno. Se esse meio interno tiver hipovolêmico, por causa de algum tipo de trauma meu, pensem, se baixar bem a volemia, ele não vai funcionar a contento, né? Então, esse conceito de meio interno é bastante importante. Já Walter Cannon cunhou o termo homeostase. Homeostase seria esse processo dinâmico, ou seja, nós simplificamos isso também com uma palavra, o equilíbrio, aquelas faixas que o organismo mantém dentro de um razoavelmente estável, né? Uma outra definição dele é a homeostase seria a habilidade de manter o meio interno constante. Então, por exemplo, se nós vamos ver isso mais adiante, mas só para dar um exemplo, se eu estou perdendo muito volume, o meu corpo vai tomar medidas para que eu diminua essa perca e compense com outros mecanismos. Então, essa habilidade seria a homeostase. David Cutterson foi um cientista que também estudou bastante isso, tanto é que ele cunhou duas denominações de alterações metabólicas durante as fases de agressão. Seriam elas a fase de choque e a fase de perfusão. Ele estudou bastante esse assunto, ele estudou a nível experimental em ratos, por exemplo, ele provocava fratura em animais e estudava suas repercussões, tentando repercutir, por exemplo, uma fratura de fêmur num paciente, uma cirurgia, mimetizava isso e estudava suas consequências. Então, o que ele nos trouxe foi que quando existe um trauma num paciente, uma agressão, vamos imaginar aquele nosso paciente que sofreu um trauma no gradil costal, rompeu o seu baço, ele está no pronto-socorro, até ele chegar naquele pronto-socorro, vamos dizer que seja uma lesão moderada, e que ele está perdendo sangue dentro da cavidade abdominal. O que acontece com os parâmetros dele? Na fase que ele denominou de fase de choque, ele vai chegar lá, os senhores vão ver isso quando fizerem estágio, você vai chegar esse paciente vai estar hipotérmico, com a temperatura diminuída, então, ele vai estar vasoconstrição, ele vai estar assim, pálido, né? Por quê? Porque o organismo, quando acontece essa fase de choque, ele libera bastante alguns hormônios, como, por exemplo, é a fase de catecolaminas. E a catecolamina faz isso, né? Ela pega e diminui a perfusão tissular. Mas ela não é responsável por todas as reações. Os senhores vão ver, então, um paciente que está perdendo sangue na cavidade peritoneal, ele está hipotérmico, ele está quieto em hipometabolismo, ele está com glicocorticoides altos, ele está com glucagon alto, mas, veja, a catecolamina está alta, mas o débito cardíaco dele está baixo. A perfusão tecidual, principalmente em territórios que não sejam nobres, e por nobre, vamos dizer, cardíaco e nervoso, ela está diminuída. Vamos supor que esse paciente seja recuperado clinicamente, com infusão, etc. e tal, ou seja submetido à cirurgia e nós paramos aquele sangramento e nós e damos volume para ele. Essa fase que vocês pararam e começamos a perfundir, ele chamou de fase flow ou fase de perfusão, que também seria de um paciente que foi operado, né? Então ele saiu do centro cirúrgico, o nosso paciente foi operado, saiu do centro cirúrgico e foi para a sala de recuperação, né? Normalmente, naquela sala de recuperação, ele começa a fazer a fase flow, a fase de perfusão, em que, se nós dosássemos dele, ele vai ter, então, um débito cardíaco um pouco aumentado, mas a temperatura das extremidades já está subindo, né? E ele está em fase de hipermetabolismo. Um pouquinho, estou tentando passar o slide aqui.
né? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Eu acho que travou. Tenta clicar na tela para ver se não volta. Aí, é isso mesmo, é boa essa. Bom, então, se nós pudéssemos resumir numa agressão, numa cirurgia, nós temos uma fase inicial de agressão, depois nós temos uma fase intermediária e depois nós temos uma fase tardia. Essa de agressão, aquelas que nós mostramos para vocês. A intermediária o paciente está catabólico, ele está gastando o que ele tem para consertar as lesões. Lembre-se que quando nós fazemos uma cirurgia no paciente, vamos falar de uma cirurgia grande, aquela nossa laparotomia, por exemplo, que nós tiramos um pedaço do cólon, assim, então vai ter várias feridas, várias cicatrizações ocorrendo ao mesmo tempo, vai ter a nossa agressão, etc. e tal, a dor, etc. Ele vai precisar de proteína, de glicose para consertar as nossas feridas, né? Então, a fase catabólica. Quando ele passar dessa fase e já está tudo certo e ele gastou isso, digamos assim, que ele tirou um pouco dele mesmo, quando ele for reconstruir aquilo que ele tinha, é a fase anabólica em que ele vai estar reconstruindo. Então, para exemplificar, a fase EB, né, a fase de declínio, de hipometabolismo, nós temos aqui, então, só para exemplificar, caso do paciente que rompeu o baço, estava sangrando para dentro da cavidade abdominal, os senhores veem aqui, isso aqui é a borda gástrica. E, então, o que acontece? Ele faz a vasoconstrição em territórios que não é tão vital, como, por exemplo, pele, extremidades e aparelho digestivo. Não se esqueça do aparelho digestivo. O aparelho digestivo, ele faz isquemia, e essa isquemia pode ser severa, às vezes acontece até de ter repercussões. Lembre-se também outros órgãos, por exemplo, se essa hipoperfusão continuar, deve haver hipoperfusão do rim, né, do rim. Então, a paciente faz insuficiência renal e é uma complicação da agressão que ele sofreu, né, seja do trauma lá ou associado com o nosso outro trauma cirúrgico. Os órgãos nobres, então, o que o médico pode fazer? O médico pode melhorar essa perfusão e trabalhar para minimizar essas consequências. Na fase flow, ela é dividida em subfases. Então, quando a pessoa já não está mais na fase de choque, ela pode ter uma fase inicial córtico-adrenérgica, né? Então, ainda está em catabolismo de 2 a 5 dias. Pode ter uma fase de transição. Essa fase de transição, a gente observa bastante paciente cirúrgico. Você faz uma grande cirurgia no paciente, mesmo com aquela... A gente repondo tudo durante o ato operatório, porque hoje em dia você opera um paciente, ele já está sendo reposto, ele está sendo monitorizado, ele está tomando remédio para droga, antibiótico, remédio para dor, antibióticos, etc. e tal. Então, veja, na realidade, a gente já está tratando a resposta endócrina metabólica ao trauma na cirurgia. E ele vai para a recuperação pós-anestésica, continua isso e vai para o quarto dele dessa maneira. Então, mas a gente nota, quando faz uma cirurgia grande no paciente, você vai notar que depois de uns 2 dias, assim, que ele realmente, por exemplo, urina, né? Que ele elimina a urina. Por quê? É como se o organismo, na primeira instância, como os senhores viram, ele economiza líquidos, eu estou simplificando, e quando ele vê que está tudo melhor, ele pode colocar o excesso para fora. Na fase de anabolismo é a mesma coisa. Nós estamos fazendo balanço nitrogenado positivo. E na fase de anabolismo tardio, que seria aquela fase que já está tudo bem, mais que 3 meses, assim, meses, por exemplo, já cicatrizou todas as nossas feridas, etc. e tal, e a gente fala assim, o senhor, na realidade, perdeu alguns quilos, né, por causa desse seu trauma, depois da cirurgia, recuperação, e depois ele começa a ganhar gordura daí, que gordura é a nossa reserva, né? Então, é anabolismo tardio, depois de meses, ele vai para essa fase. Os componentes biológicos da agressão seriam os seguintes: primários, secundários e associados. Então, os primários são a força física, né? Então, quando fazemos aquela incisão no paciente, ou quando colocamos os trocáteres de uma cirurgia por vídeo, são a lesão de tecido, é a nossa lesão de força física. Pode haver uma lesão de um órgão específico e dar uma insuficiência parcial. Por exemplo, você pode lesar o fígado tão importantemente que ele
pode chegar a uma insuficiência hepática, parcial, né, total, etc. e tal. Vocês têm que imaginar, mas o fígado a gente usa praticamente de 30% a 40% da capacidade dele normalmente. Mas lembre-se, nem todos têm um fígado totalmente bom. A pessoa pode ter uma esteatose, né? Então, ela já tem menos fígado, ou ela tem uma doença qualquer lá, uma cirrose controlada, e na realidade ela não tem um fígado 100% bom. Quando ela sofre algum tipo de agressão, isso pode precipitar um problema de disfunção do órgão. Secundário, então, nós temos a lesão e o secundário seriam aquelas alterações que nós estávamos discutindo, alterações endócrinas, hemodinâmicas, infecções. É um fator de agressão secundário. Então, se eu opero um paciente, né, e ele está indo bem, mas ele faz uma infecção, essa infecção é um fator secundário que pode complicar toda essa resposta também. Esses quadros podem evoluir para gravidade e chegar até a falência de órgãos, né? Condições associadas seriam assim: é diferente você operar um paciente rígido, vamos simplificar, um paciente jovem de 25, 30 anos que vai lá fazer uma cirurgia de vesícula, uma colecistectomia. Ele faz uma colecistite aguda, uma infecção, mas ele é jovem, não tem pressão alta, não tem problema cardíaco, não fuma, não tem nada. E é diferente de eu operar um paciente de mais idade, ele tem 80 anos, ele é cardíaco, ele é hipertenso, ele é diabético e ele está desnutrido. Então pense, mas é a mesma cirurgia, mas as condições associadas daquele meu segundo paciente idoso, cheio de comorbidades, é muito mais grave. E então, será que ele tem aquela reserva para ter a homeostase dele restaurada, assim como o outro, né? Então, exemplificando, componentes primários, por exemplo, da força física. Quando nós fazemos aqui à esquerda uma incisão de Kocher num paciente para fazer uma colecistectomia, essa incisão aqui é um tipo de lesão. A gente cortou a pele, subcutâneo, toda a musculatura, etc. e tal. Depois a gente colocou a mão lá, botou os afastadores, etc. e tal. É um trauma cirúrgico, né? Isso, por exemplo, para esse tipo de cirurgia, hoje em dia o padrão ouro é fazer por vídeo. Quando nós não conseguimos fazer por vídeo, e existem algumas razões para isso, por exemplo, a anatomia é extremamente difícil, mas resumindo, o risco de eu fazer alguma coisa pior para o paciente por vídeo, ele é muito maior do que se eu converter. Ou seja, é melhor para o paciente para eu converter. Então, se esse é melhor para o paciente, a gente converte porque é melhor para o paciente. Se a cirurgia consegue ser pela outra via, é melhor fazer pela outra via. Órgãos específicos, como a gente estava falando, por exemplo, um paciente tem um problema renal e ele sofre um trauma de rim, pode precipitar uma disfunção do órgão específico. Secundários, nós também já falamos das alterações endócrinas, tal, nós vamos detalhar isso. Então, por exemplo, quando nós fazemos a nossa cirurgia, essa cirurgia ela vai receber estímulos corticais, aqueles que nós discutimos, se a cirurgia é eletiva, se a cirurgia é de emergência, etc., e vai receber estímulos aferentes da onde nós fizemos a cirurgia. Isso vai provocar resposta da supraadrenal, por exemplo, aquela típica resposta de catecolaminas, né? Então, aumenta a adrenalina, a noradrenalina, então nós vamos ter vasoconstrição periférica, taquicardia, etc. É interessante notar que o organismo deixa o paciente hiperglicêmico, sabe? Quando nós fazemos uma cirurgia. Pensem bem, nós estamos numa situação de urgência para o organismo, né? Eu estou sendo agredido, mesmo que de forma cirúrgica. Ele tem que se proteger, então ele põe glicose no sangue para ficar disponível para o sistema cardíaco, nervoso e pensando imunológico também para consertar o que está agredindo a ele. O cortisol é outra resposta que está aumentada, né, também, né, e ele participa de estímulo de enzimas hepáticas, síntese proteica, etc.
um hormônio antidiurético, né? Então é fácil pensar, vocês têm uma restrição hídrica, né? Você tem diminuição da diurese, está faltando líquido, ele é ativado e o organismo faz toda essa cascata no intuito de poupar volume, assim como a aldosterona, né? Que ela vai das células justaglomerulares, né? Quando a pressão arterial média baixa, ele é ativado e você vai ver que o paciente faz todo esse ciclo aqui e vai reter sódio e excretar potássio. O glucagon, com glicogenólise, as citocinas. Vocês já viram alguma coisa das citocinas na aula de cicatrização, né? É só lembrar que a parte imunológica também é bastante importante na resposta endócrina e metabólica ao trauma. Se nós fôssemos botar isso do ponto de vista assim um pouco mais prático em alterações hidroeletrolíticas e ácido básicas, então lembrando que a alteração hidroeletrolítica, vamos pensar em diarreia, vômitos, alteração de potássio, sódio, e ácido básico, o pH, né, e seus associados. Por exemplo, no paciente que a gente opera, olhando essa coluna de baixo aqui da pneumonia, que está escrito pneumonia, eu opero um paciente daquela nossa, faço uma incisão abdominal, chifo púbica, ou opero ele por vídeo, ele é um idoso, vai para a UTI e fica entubado, né? Ele pode fazer uma pneumonia. Então, eu só operei ele ali da via biliar, né, e tal, e ele, de repente, faz uma pneumonia. Essa pneumonia vai implicar em diminuir a ventilação dele, ele vai reter CO2. Se ele retém CO2, ele vai fazer o pH dele diminui, né? Então ele vai fazer uma acidose de origem respiratória e que eu vou ter que atuar. Eu vou ter que atuar como? Por exemplo, melhorando a ventilação, além de tratar essa pneumonia com os antibióticos adequados, né? Um outro caso, por exemplo, a gente opera um paciente, opera ele de alguma coisa lá do estômago, e ele começa a fazer diarreia no pós-operatório. Muita diarreia, muito. O que ele está perdendo? Então, por exemplo, ele está perdendo o bicarbonato. Se ele está perdendo o bicarbonato, o pH dele diminui, então ele tem uma acidose metabólica. Nesse caso, eu, além de tratar a causa, eu posso repor a base dele, que é o bicarbonato. Está disponível, né? Então, eu posso repor isso, tem um cálculo que a gente faz, etc. E assim sucessivamente. Aqui um resumo das condições que nós falamos. Nós temos que pensar, então, no paciente como um todo, né? Então, ele recebeu uma força física nesse nosso trauma, ele levará à atuação de fatores primários e secundários, e temos que pensar nas condições associadas do paciente. O paciente já tinha isso ou não tinha isso, etc. Essas interações, elas podem ser levadas a extremos. Então, por exemplo, se eu pegar um paciente que já tem comorbidades e que ele faça complicações, tanto pulmonares, renais, ele pode evoluir para uma sepse grave, pode evoluir para uma situação que ele não consegue, a reserva que ele tem ou que ele construiu, não consegue manter a homeostase e ele vai para a falência de múltiplos órgãos e óbito. Quando a gente fala em resposta endócrina e metabólica ao trauma, parece, olhando às vezes de fora, fala, não, mas é uma coisa ruim. Não, ela não é ruim. A Moore já dizia que a resposta ela é fundamental e é normal ocorrer para a recuperação de um paciente vítima de trauma, tanto trauma cirúrgico ou outro tipo de trauma. Situações na prática que induzem a resposta. Então, por exemplo, quando a gente faz uma cirurgia num paciente, aqui convencional, aqui por vídeo, né? Hemorragia, queimadura, né? Então, queimadura do próprio cautério, síndrome séptica, então você opera, depois ele infecta, ou infecta a parede, ou infecta um outro órgão, faz, por exemplo, a nossa pneumonia lá, ou faz um abscesso intraabdominal, a dor que ele sente, né? Tudo isso vai modular a nossa resposta endócrina metabólica ao trauma, né?
Vale a pena lembrar também que medidas terapêuticas, por exemplo, quando a gente fala em trauma cirúrgico, vocês falam, só pensa nisso aqui, né? Mas não é bem assim. Por exemplo, se vocês forem fazer uma medida diagnóstica, uma colonoscopia, que é um exame endoscópico do cólon, normalmente ele é indicado para pacientes há mais que 50 anos, etc. e tal. Mas você pense bem, pense num paciente que tem várias comorbidades e que ele tem que fazer um preparo de colo, tomando vários medicamentos, que dá diarreia, às vezes vômito, então ele fica depletado, depois ele é submetido a algum tipo de sedação para fazer essa colonoscopia, que não é um procedimento assim tão simples, né? Que pode ocorrer alguns estímulos vagais, etc. e tal. Então, pensa bem, só uma medida diagnóstica pode descompensar uma condição do paciente. Ele tem que ser avaliado como um todo. Não é porque é só uma endoscopia que não deve ser considerado. Características clínicas da resposta endócrina metabólica. Então, na fase de agressão, aquela que o paciente, então, tem sudorese fria, né? Ele tem débito diminuída, é aquela fase de resposta a catecolaminas e cortisol. Na fase catabólica, o paciente tem vasodilatação, febre, ele reabsorve o edema, né? Na fase anabólica, nós vamos ver diurese aumentada, balanço nitrogenado positivo, e na última fase, ele recupera a reserva, a gordura. Vamos dar exemplos na prática. Então, você vai operar um paciente de uma herniorrafia inguinal, aqui, ó, ou sobre o bloqueio anestésico, por exemplo, o paciente é jovem, é letiva, nós vamos fechar essa ferida aqui por primeira intenção, não houve desvio da técnica, ele não tem comorbidade, ele está nutricionalmente adequado. Por exemplo, aqui também, essa aqui é uma paciente que está fazendo uma apendicectomia, os senhores podem ver aqui o apêndice, isso aqui é o seco, isso aqui é o fecalito, isso aqui com muito boa vontade é a ação do apêndice. Também, é um paciente jovem, não havia pus na cavidade, estava perfurado, mas estava bloqueado ali, então nós operamos, limpamos, tal, não colocamos nem dreno. Esse tipo de paciente, ele tem um trauma, uma agressão relativamente pequena, então ele vai passar rapidamente para a fase anabólica. Vamos fazer outra cirurgia. Se nós fizéssemos uma cirurgia maior, esse paciente aqui, ele tem um câncer gástrico aqui no antro, né? Mas não é grande o câncer, não está ocluído, ele não está desnutrido, etc e tal, mas a cirurgia é maior que aquelas que a gente fez ali. Veja, nós fizemos uma gastrectomia subtotal, ressecamos o pequeno aumento, o grande aumento, tiramos todas as estações ganglionares e fizemos uma anastomose aqui. E ele vai ter que ficar alguns dias em jejum, porque nós não vamos dar comida imediatamente para ele e passar por aqui. Ele vai ter que ficar algum tempo em jejum. Então, é um trauma maior, né? Certamente ele vai ter uma fase de catabólica um pouco maior e anabólica em seguida. Nesse nosso paciente ali, por exemplo, que nós fizemos essa gastrectomia, ele vai ficar alguns dias em jejum. Quantos dias ele fica em jejum? Alguém pode dar uma ideia? Eu vou ver ele hoje. Ninguém quer opinar? Deixo ele uma semana sem comer? 10 dias? Quantos dias vocês querem que eu deixe ele sem comer? No máximo 2 dias? 2 dias? Por que não 3, 4? Qual o parâmetro que você usaria? Assim? Você vai lá, passa a visita, hoje eu operei ele, hoje é terça-feira. Amanhã é quarta, eu passo, o senhor está bem? Estou bem. O senhor está com fome? Estou com um pouco, mas eu não dou comida. Passo na quinta-feira lá, a mesma história. Algum parâmetro? Qual que vocês... Quando eu dou comida para esse paciente? Tem algum... Posso dar a hora que eu quiser? Vou dar, por exemplo, algumas dicas para os senhores. Quando eu comecei a operar, a gente dava depois de uma semana, assim, sabe? Porque a gente tinha muito medo. Mas que parâmetro que a gente usa, né? Por exemplo, se o paciente se sente bem, se ele anda, se ele tem ruído hidroaéreo, se ele elimina flatos, né? Se ele tem fome, são todos sinais bons que você
vê que a coisa está indo bem e que você poderia iniciar uma dieta, mas tem alguma explicação assim, não? Bom, eu vou adiantar para os senhores, isso é uma resposta a uma pergunta relativamente profunda. Nós usamos, já se fez todos os estudos nesse assunto, né? Então, não muda nada vocês darem dieta com 2, 3, 4, 5 ou 10 dias. O cirurgião vai iniciar dieta para ele quando o paciente estiver apto. Quando ele está apto? Quando ele tiver esses sinais que eu disse para os senhores, né? Ele tem ruído, está eliminando flatos, ele se sente bem, ele saiu do leito, etc e tal. Por quê? Já se provou que se eu der no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou décimo, as consequências são semelhantes, não há matematicamente diferença, a taxa de fístula é igual. Não é a data que eu introduzo que vai se modificar isso, né? Mas desde que ele tenha esses parâmetros, né? Eu não posso dar alimentação para uma pessoa que está distendida, com febre, vomitando, é diferente do nosso paciente que nós estamos dizendo. Enquanto ele não está se alimentando, vocês têm que dar alguma coisa para ele. Vamos supor que, como o doutor disse ali, 2, 3 ficar em jejum, porque é o tempo que para ele ter melhora dos ruídos hidroaéreos, para ele se sentir melhor, etc. Então, vamos dizer 3 dias, 4, no máximo, 2. Nesses 2 dias, vocês fazem o quê? Vocês repõem o básico para ele, porque ele não vai poder se alimentar. Então, o básico seria hidratar o paciente. Então, uma reposição básica seria essa, a gente colocar aqui, por exemplo, 2.000 ml de soro glicosado e 1.000 ml de soro fisiológico. Vocês têm que dar um tanto de glicose para ele. Quanto dura o nosso estoque de glicose no corpo humano? Dura em torno de 24, no máximo 48 horas que a gente tem disponível. Depois a gente tem que degradar alguma coisa para fazer glicose. Lembrando para os senhores que ele não está se alimentando, né? Então, o que tem de reserva hepática e muscular de liberação imediata é 24, no máximo 48 horas. Depois disso, ele já estaria precisando. Então, por isso que vocês fazem essa reposição mínima, todo mundo faz numa cirurgia do paciente que está em jejum, em torno de 100 gramas de glicose por 24 horas. E você repõe aqui o mínimo também de sódio e de potássio. Você vai fazer uma indicação para dor, para ele, para modular essa repercussão ao trauma. Você vai fazer antibiótico, se ele precisar, antiemético, etc. e tal. Aqui, você vê, a gente já está modulando a resposta endócrina ao trauma, né? Estamos ajudando a que ele faça essa passagem melhor. Pode ser que a gente faça, por exemplo, essa cirurgia, que nós descrevemos aqui, que seria uma cirurgia de médio porte, assim, pensem bem. Então, ela foi bem. Vamos imaginar que essa cirurgia teve uma complicação, né? Então, ela teve uma complicação aqui. Então, esse nosso paciente ali, o que foi bem é no terceiro, quarto dia, então, lembrando, ele saiu do leito, ele tem ruído hidroaéreo, ele não está vomitando, não tem febre, a bioquímica dele está ligeiramente inflamatória, o que é normal, ele sente fome, eu iniciei dieta, ele foi bem. O outro caso, não. Lá pelo terceiro, quarto dia, ele começou, doutor, estou com dor, um pouco de febre, vomitei, a barriga distendeu, os ruídos diminuíram, aí eu mantenho ele em jejum, peço um exame de sangue, está piorando o leucócito dele, e ele está ficando de inflamatório para infeccioso, então ele está fazendo uma complicação. Vamos supor que ele tenha essa complicação. O mais comum dele complicar seria o quê, doutores? Quinto, sexto, sétimo dia. O meu paciente que eu fiz a gastrectomia e ele não está indo bem. Ele distendeu a barriga, ele fez febre, o meu hemograma está infeccioso e ele está vomitando. O que ele está fazendo? Alguém quer sugerir? Tem alguma complicação aqui, doutores? Ou, por exemplo, o mais comum seria da gente pensar essa anastomose aqui. Anastomose é uma sutura que envolve toda uma circunferência. Isso é uma anastomose. Quando é só um pedacinho, é uma sutura. Então, essa anastomose aqui pode ter problema. Ela pode, por exemplo, ter rompido e está caindo conteúdo gástrico aqui dentro da barriga. Ok? Isso é uma complicação. E o que vocês sugerem que eu faça com ele?
Nesse caso, tem que reabordar, né? Para fechar daí, sim, isso daí. Então, mano, tem algum exame que eu poderia fazer antes de eu reoperar o paciente? Ele não está com irritação peritoneal, né? Irritação peritoneal é quando o cirurgião examina a barriga dele assim, e vocês já viram isso em algumas patologias, e fala, esse paciente tem que operar. Ele está distendido, com dor, vomitando e infeccioso. Eu posso fazer um exame antes? Que tal fazer? Fiz um hemograma, deu infeccioso. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Um raio-x? Um FAST? Um FAST? Com ecografia? Mas ele está distendido, doutora, sabe? Quando a ecografia não é boa para ver aparelho digestivo distendido, né? Ela é boa para ver, por exemplo, sangue, quando tem um trauma hepático, esplênico, né? Mas quando está distendido, no nosso caso aqui, ele está distendido. Melhor fazer uma tomografia. Aí os senhores fazem essa tomografia. Essa tomografia pode dizer duas coisas. Uma, ele tem uma pequena coleção do lado da nossa sutura, da nossa anastomose aqui, mas o resto da cavidade não está com secreção, e então uma condição local, ou ele tem um líquido em todo o abdômen. Quando ele está com líquido em todo o abdômen, é a indicação de cirurgia, que vocês vão daí reoperar para consertar essa contaminação. Na primeira condição, que ele tem uma quantidade localizada, os senhores podem fazer, por exemplo, uma drenagem guiada, ou seja, vai ali utilizando a ecografia ou a tomografia e drena essa coleção aqui, e os senhores evitam uma reoperação. Pode acontecer, nesses casos, do paciente esse paciente, por exemplo, que nós vamos dizer que ele fez a nossa peritonite ali, estava com bastante conteúdo dentro do abdômen, eu reoperei. Esse é um paciente que daí eu drenei, ele vai demorar para voltar a se alimentar. Então pode acontecer desse tipo de paciente precisar de outros tipos de nutrição. Por exemplo, uma nutrição parenteral total, é aquela que a gente pega um grande vaso e deixa o aparelho digestivo em repouso total e dá tudo o que ele precisa por via venosa, né? Pode ser, por exemplo, que a gente consiga, em alguns casos, ou dessa cirurgia ou de outra, em utilizar uma nutrição enteral, ou seja, a gente consegue passar, eu operei ele, consegui passar uma sondinha, e essa sondinha passou através daquele orifício da nossa anastomose, e eu botei a sondinha depois da nossa anastomose, e eu fechei depois, drenei, etc. Então, depois de alguns dias, eu posso usar essa sonda enteral para botar alimento, porque ela está depois da nossa anastomose. É uma possibilidade, né? Mesmo assim, ele pode ainda evoluir com uma fístula, com infecção, etc. E tal. Esse tipo de paciente vai precisar de controle com parâmetros bem mais finos e ajustes frequentes. Bem, o que nós podemos dizer, então, sobre a prevenção de complicações cirúrgicas, né? Ainda são válidos os conceitos de Halsted, que foi o pai da residência médica, né? Que os senhores devem se lembrar. Ele foi treinado pelo cirurgião Billroth, austríaco, e aqui ele está operando aqui nos Estados Unidos. Pode ver que está sem máscara, na época ainda não usava. E ele tem os princípios dele que ainda são válidos até hoje, princípios de Halsted. Quando você vai fazer um ato cirúrgico, no intuito de diminuir a agressão, né, fazer manuseio delicado dos tecidos, uma hemostasia rigorosa, que o cirurgião, a equipe tenha conhecimento de anatomia para fazer isso e para provocar, então, um trauma mínimo, né? Aqui, novamente, os parâmetros de Moore, né, que a resposta endócrina metabólica ela é fundamental para a recuperação do paciente. Eu gostaria de indicar para vocês, aqui pelo menos, esse número 2 aqui, Candelária e Haslam. Deixa eu ver onde que é esse aqui. Do Campos Marques, onde é que está o do Campos? Acho que é esse mesmo, do Campos. Esse livro do Dr. Campos, que é aqui do Hospital de Clínicas, ele tem na biblioteca, e tem esses assuntos, é bem interessante ver. Perguntas?
Professor, uma coisa que eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender é que o corpo ele vai fazer uma hiperglicemia, né? Depois, só que muitos hormônios do estresse, lá o glucagon, o GH, eles acabam impedindo que os tecidos aproveitem essa glicose, né? Daí, com o tempo, isso vai passando e os tecidos aproveitam de novo, ou como é que funciona? Veja, pense assim, que na realidade o corpo humano, quando sofre uma agressão, vamos pensar num trauma médio, né, que exemplifica, não vale falar isso para essas cirurgias pequenas, esses pequenos traumas, mas um trauma médio para grande, assim, o organismo, ele não sabe o que está vindo para ele, então ele faz com que tenha essa hiperglicemia no sentido de urgência, né? Você oferecer alimento, você oferecer energia para o cérebro, o sistema cardiovascular, para que ele não saiba o tamanho do problema que está vindo, né? Entenda dessa maneira, né? Quando essas coisas começam ele vê que o trauma não é tão grande, as coisas começam a se normalizar. Ah, beleza. Muito obrigado, professor. Ok, pessoal. Então, se puderem dar uma olhada nessas referências,